Fui nutricionista por 3 anos, mas chegou um momento que eu não consegui continuar atendendo e hoje nesse vídeo eu quero te contar o porquê. Bom, gente, hoje nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha história com a nutrição e um pouco das experiências que eu tive atuando na profissão durante 3 anos. Eu entrei na faculdade em 2017. Logo depois que eu terminei o ensino médio, eu demorei um tempo para poder voltar a estudar. Então, depois que eu saí do ensino médio, eu acho que eu fiquei sem estudar por uns 6 anos, mais ou menos. Por quê? A minha família, meu pai, ele sempre teve comércio na cidade, sempre teve empresas, né? É natural que os filhos sigam os passos dos pais, né? Então, eu, meus irmãos, todos a gente, desde muito novo, começamos a trabalhar nas empresas do meu pai. E depois que eu saí do ensino médio, foi esse rumo que eu tomei. Segui tocando uma das empresas do meu pai. E assim eu fiz durante uns 6 anos, até que eu queria trabalhar em alguma coisa que eu escolhesse. E como eu sempre estive muito ligada, sempre gostei muito de atividade física, de alimentação saudável, até as pessoas mesmo me questionavam: ai, Carla, por que você não faz nutrição? Tem tudo a ver com você. E foi me despertando essa vontade. Aí, prestei o vestibular, fiz Enem e entrei para a faculdade de nutrição, na cidade vizinha onde eu morava. Eu morava no interior de São Paulo, tá, gente? E a cidade que eu fazia faculdade era mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos da minha cidade. Então, eu viajava todos os dias, trabalhava o dia inteiro e viajava à noite, né? As aulas começavam às 7, terminava 10h30 da noite. Eu chegava em casa por volta de meia-noite. E assim eu fiz durante 4 anos. Enfim, o ano da minha formação seria em 2020. Porém, foi o ano da pandemia. Então, ali por volta do final de 2019, já estava se falando no assunto, a questão do vírus, já era uma coisa bem falada na TV, né? E no começo de 2020, que era o último ano da minha faculdade, estourou a pandemia. E era o ano dos estágios, né? Que a gente faz estágio em hospital, faz na cozinha piloto, faz estágio clínico, né? É tudo presencial. E aí, começaram as aulas online e os estágios ficaram um tempo suspenso. Até ter autorização, ver como que ia ser, porque era tudo muito novo, né? Tinha várias normas para seguir, critérios, né? E a gente iria fazer estágio num lugar onde ninguém queria estar, né? Que era bem nos lugares, assim, hospital, clínica. E aí a gente começou os estágios, tudo. Foi bem desgastante esse período, tá, gente? Porque a gente tinha todos os critérios de higiene para seguir, protocolos de vestimento. Foi bem cansativo mentalmente também, porque a gente não sabia até que ponto que esse vírus era contagioso e era letal. Enfim, concluí tudo. Tive que morar na cidade que eu ia fazer o estágio, né? Que é a cidade que eu fiz a faculdade. Eu fiquei morando lá por volta de 3 meses, tá? Até concluir o estágio clínico. Tudo naquele cenário de pandemia, né? A cidade toda fechada, os comércios não abriam. Então a gente só ia pra faculdade, assim, tipo uma cidade fantasma, não tinha ninguém na rua. Enfim, a gente todo com aquele face shield, aí jaleco. Aí concluí o estágio, gostei muito da faculdade, tá, gente? Dos meus amigos, tudo, o curso gostei bastante, enfim. Voltei pra minha cidade e tinha que começar a atender, né? Aí aluguei a minha primeira sala. A minha primeira sala foi numa academia que eu já treinava, que tinha essa sala vaga lá, e comecei, né? Aí fui atrás de fazer a minha logo, tudo foi eu que fiz, tá? A arte do meu cartão de visita, mandei imprimir vários, né? Pra já começar ali a divulgação. Quando você começa, gente, ninguém sabe, né, de onde que é que você tá atendendo, e fui para as redes sociais, que era o canal tem pra gente divulgar e ter acesso às pessoas, né? Aí gravei vídeo falando que eu tinha me formado, tudo, divulguei. O meu Instagram, gente, eu sempre fui muito reservada, sempre postei muito pouco, tá? Não era uma coisa que eu usava muito, eu gostava de compartilhar várias fotos, tava em stories todo dia, eu sempre fui muito taminha nesse sentido. Mas também eu tinha a maturidade de entender que o mundo tinha mudado e que para você ser reconhecido, para você ser notado e lembrado, você tem que estar ali onde todo mundo tá, que é no celular, nas redes sociais, né? Todo mundo fica o tempo todo ali
nesse vício louco, e eu tinha essa noção que eu ia ter que começar a postar, a criar posts informativos, para demonstrar que vertente da nutrição eu seguia, qual que era o meu ponto de vista, qual que era o meu pensamento com relação a vários temas dentro da nutrição, né? E assim eu fiz. Comecei a compartilhar posts que eu criava, né? Aparecer mais no Stories, gravando a minha rotina. Eu sempre gostei muito de treinar, então compartilhava meus treinos, comecei a filmar. Por mais que não, né? Tinha dificuldade, eu sempre tive uma timidez, assim, não era desenvolto com câmera, nem nada, mas me esforcei porque eu queria fazer muito dar certo e eu precisava atingir o público. Antigamente, você criava uma credibilidade e um reconhecimento através do boca a boca. O mundo não era como é hoje em dia, né, que é a rede social, você impõe muito o seu trabalho, você cria muito uma visão de profissional que você é através do que você demonstra nas redes sociais, né? Como você se posiciona, a segurança que você tem em falar sobre o assunto e o tanto que você aparece lá, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, gente, eu tinha uma consistência muito grande, tá? Em postava todo dia, postava Reels, postava nos Stories. Então comecei a atingir um público, né? As pessoas começaram a entender que eu estava atendendo, começaram a me procurar. Aí realizei os meus primeiros atendimentos, aí um falava pro outro, gostava da minha consulta, né? Lembrando, gente, que eu atendia numa cidade muito pequena, tá? Minha cidade é pequena. E quando a gente sai da faculdade, você aprende sobre consulta nutricional, como que você vai realizar uma consulta, mas você não aprende a se vender, a precificar o seu trabalho, né? A fazer essa divulgação, essa questão do marketing. Então, é tudo muito na prática. Então, eu fui aprendendo. Eu tinha um valor de consulta e eu tinha em mente que eu queria cobrar, tá? Eu não queria ser conhecida como a consulta mais barata da minha cidade, porque eu não queria apresentar o meu trabalho dessa forma. Eu entendo que a partir do momento que as pessoas criam uma ideia de você, é difícil você reverter isso depois, tá? Na cabeça das pessoas. Então, eu tinha muita segurança do que eu oferecia em consulta, da quantidade de informação que eu passava para o meu paciente, do quanto eu conseguia ser clara nas minhas consultas, do tanto que era enriquecedora, o tanto de informação, o tanto de material que eu fornecia, tá? Eu atendia por uma plataforma de nutrição muito boa, que fornecia aplicativo, e dentro desse aplicativo eu fornecia vários materiais de apoio, tá? Para que, se meu paciente tivesse qualquer dúvida de como comer no rodízio, de como comer num churrasco, numa sorveteria, ele tinha lá na mão dele, tá? Muito fácil acesso de como ele ia fazer uma boa escolha ali. Eu falava tudo isso em consulta. Eu estruturei a minha consulta de uma forma que eu gostava muito, tá? Os meus pacientes também gostavam. Então eu tinha muita firmeza nisso. Eu conseguia montar o meu cardápio junto com o meu paciente durante consulta. Ele ia falando da rotina dele, eu já ia montando o cardápio, tá? O plano alimentar, eu já ia montando o plano alimentar junto com a rotina dele, do que ele estava me contando, desse paciente, né? Então, eu consegui ter uma dinâmica muito boa, me desenvolvi rápido nessa parte. E eu entregava o cardápio, gente, no mesmo dia, tá? Poderia ser no final do dia, mas era no mesmo dia. Nunca entreguei um cardápio dia depois, 2 dias, 3 dias, eu sei que era o que a maioria das pessoas, pelo menos na minha cidade, entregava. Eu sempre entreguei no mesmo dia, por mais que eu me dedicasse um pouco mais ali, dormisse até mais tarde, enfim, mas sempre no mesmo dia. Então eu tinha muita firmeza do trabalho que eu estava entregando, tá? Então a minha precificação foi baseada totalmente no meu trabalho, tá? No que eu entregava e no que eu garantia com o meu trabalho para o paciente. Enfim, eu sei que a minha consulta não era mais barata e também não era o meu objetivo. E por mais que não fosse o meu objetivo, essa comparação sempre é levantada, tá, gente? Quando você presta um serviço, as pessoas sempre vão comparar preços, tá? Mas pra mim, eu tinha muita firmeza profissional, que eu queria ser visto, sabe? Eu queria que as pessoas não me escolhessem por ser o mais barato, mas por ser o melhor profissional, tá? Por entregar o melhor durante o meu atendimento. Era isso que eu queria. Então, eu acho que é muito importante
vocês terem essa visão de onde vocês querem chegar, a forma como que vocês querem ser visto, tá? Porque uma vez que a sua carreira toma um rumo, é difícil depois você reverter. É difícil você mudar esse olhar sobre você. Enfim, tinha um ritmo de postagem grande, já tinha estruturado a minha consulta, a minha precificação. E como eu falei, eu atendi uma cidade muito pequena. E isso, gente, por mais que você se esforce, chega uma hora que você já meio que atingiu ali a quantidade de pessoas que você poderia crescer e atender. Chega uma hora que esse já não tem mais quem mais, entendeu? Porque a cidade tem um limite. Eu cheguei a atender online, tá? Eu atendi online, cheguei a fazer uma mentoria de atendimento online, de como se posicionar em redes sociais. Gostei muito. Porém, o atendimento online não era uma coisa que brilhava meus olhos. Eu sempre gostei muito de atender pessoalmente. Eu sentia que eu conseguia entregar mais pessoalmente, tirar mais dúvidas, esclarecer mais, enfim, não sei. A conversa, eu acho que o paciente, ele ficava mais entretido e mais entregue ali na consulta mesmo, sabe? Na questão, assim, eu falo de captar a informação e entender o que eu tava falando, né? Porque você explica várias coisas durante a consulta, do que online, através da tela. Eu sentia que tinha uma conexão muito grande, né? Enfim, não gostava muito de atender online. Por mais que eu conseguia atender um tanto bom, porque eu postava bastante, né? E no começo as minhas publicações iam muito bem, o Reels conseguiu sair um pouco da bolha da minha cidade, atingir pessoais da região, de outros estados, enfim. Aí eu conseguia fazer os atendimentos online também. Enfim, né, gente? Passado tudo essa questão de entender que o posicionamento em rede social é extremamente importante, de já ter estruturado consulta, de estar atendendo online. Eu fiquei nessa primeira sala de atendimento durante um ano, depois eu mudei para uma segunda sala, tá? Que até foi melhor para mim, em um outro ambiente também, com outras pessoas, conheci mais gente. Enfim, foi muito bom pro meu trabalho também essa segunda mudança. E assim foi, durante quase 3 anos, né? Cedendo um pouco, a gente, quando vai entrar em mercado de trabalho, a gente tem que ter uma certa maturidade, que a gente não vai fazer só o que gosta, né? Assim como eu falei, essa questão de aparecer, de estar mais exposto a redes sociais, pôr a cara mesmo, expor. Eu tive que ceder nessa parte, aprendi muita coisa, né? Foi muito bom pra mim. Depois desses 3 primeiros anos, no meu último ano, eu já fui entendendo que, na minha experiência, tá, gente? Eu entendi que viver da nutrição, viver que eu digo, gente, porque assim, eu era solteira, morava na casa dos meus pais, enfim, eu comecei a entender nesse meu último ano que a independência financeira, realmente, tá, gente? Uma independência financeira real. Eu falo assim, você comprar um carro, você comprar um apartamento, sair da casa dos meus pais, seria difícil eu fazer isso só com a minha atuação dentro da nutrição, só atendendo em consultório. Por quê? Eu só atendia particular, tá, gente? Não fui para atender para plano de saúde, eu não fui atender plano de saúde. Eu cheguei a ver como funcionava. E assim, gente, o valor era irrisório que eles pagavam por consulta. Era baixíssimo, tá? Coisa assim, de eu ter que atender 20 pacientes num dia para ganhar o que eu ganharia, às vezes, com 2 consultas particulares, sabe? E era uma consulta de meia hora, assim, que o plano exigia, ou seja, eu não conseguia prestar um atendimento de qualidade, um atendimento realmente individual, sabe? Específico para cada caso. Porque assim, quando você vai atender plano de saúde, vem muitas patologias que você não está acostumado no seu dia a dia. Eu atendia muito, principalmente, emagrecimento, hipertrofia, que era esse público mais da estética, né? E plano de saúde vem várias patologias, né? Pessoa diabética, pessoa com problema renal, fígado, enfim. E para esse tipo de atendimento, você demanda tempo. Meia hora era muito pouco, gente, e o valor muito baixo. E não era a direção que eu queria tomar na minha carreira também, né? Você atender 20 pacientes por dia para ainda assim ganhar um valor que não arcaria com todas as suas contas, né? Então aí eu fui entendendo
com o passar do tempo, que a minha atuação dentro da nutrição, a experiência que eu já tinha tido por 3 anos, né, mesmo divulgando bastante o meu trabalho, mesmo tendo uma boa captação de pacientes, a remuneração não seria suficiente para uma independência financeira, né, que era o que eu desejava com a minha graduação. Outra coisa também, gente, que durante os meus anos de atendimento eu percebi que, assim, a questão de resultados dos seus pacientes. Por quê? A gente começa a atender e você quer muito que os seus pacientes atinjam objetivos, né? Que eles evoluam, que eles emagreçam a quantidade que eles queriam, que eles atinjam o objetivo estético, de saúde, de bem-estar. Só que grande parte das pessoas que te procuram esse sucesso, né? Não vão atingir o objetivo. Por quê? Por conta de escolhas delas mesmo. A pessoa ela chega animada para emagrecer, para atingir o objetivo. Só que, passada a empolgação, por mais que você monte o plano alimentar, gente, do jeito que encaixe na dieta delas. Porque assim como eu falei, eu montava o plano alimentar junto com o paciente, ele concordando com tudo. As pessoas saem de lá, elas seguem um mês, fazem tudo certinho, mas depois desanima, acontece coisas na vida delas, né? Sei lá, desanimam no meio do processo e não atingem o objetivo. Ou seja, grande parte das pessoas que a gente acaba atendendo, você não tem o sucesso que você queria com aquele paciente no quesito dele atingir o objetivo. E parte da divulgação do nosso trabalho vem do objetivo dos nossos pacientes. E eu comecei a ficar frustrada por esse lado por conta dessa expectativa que a gente tem com relação às pessoas não ser de acordo com a realidade, né? Grande parte da divulgação do seu trabalho vai vir da conquista dos seus pacientes. E, gente, a maioria das pessoas que procuram nutricionista, poucas vão seguir. Claro, eu tenho pacientes, gente, assim, que tiveram um baita desenvolvimento, sabe? Pacientes que eu cheguei da alta e falei assim, não, você já atingiu o seu ápice, assim, eu acho que não tem mais nada que eu consiga agregar. Você já entendeu toda a filosofia, como funciona, consegue fazer boas escolhas, né? Porque o que eu sempre procurei também, dentro da minha consulta, era passar essa autonomia para os meus pacientes, né? Para que eles conseguissem, quando estivessem de frente com uma situação, dentro de um restaurante, dentro do supermercado, conseguir fazer boas escolhas pelo conhecimento que eu tinha passado. Não queria que eles ficassem presos a minha vida inteira, né? Preso a uma consulta, a uma nutricionista. Então, eu queria dar essa autonomia para os meus pacientes. Muitos eu consegui. Tem gente que vem falar comigo até hoje, assim, ai, Carlos, nossa, isso que você me ensinou, eu nunca esqueci, sabe? Pessoas que emagreceram super, que mudaram a vida, melhoraram a qualidade de vida, enfim. Mas a grande parte dos pacientes que você atende não vai ser assim. Grande parte vai desanimar no meio do caminho, vai desanimar de emagrecer, vai achar difícil, enfim. Tem gente que coloca desculpa, tem gente que realmente passa por problemas na vida particular e que limita elas a atingir esse objetivo e você começa a ficar um pouco frustrada, né? Eu comecei a ficar um pouco frustrada, porque eu entregava na consulta, eu fazia a dieta de acordo com o paciente, mesmo assim o objetivo não era atingido, né? Porque não cabia só a mim, tinha a parte do paciente que ele tinha que fazer. Então também a gente tem que saber lidar com essa frustração, né? Da expectativa que a gente tem e de como é a realidade da atuação da profissão na vida real. Então, gente, no meu último ano, eu fui entendendo que eu não ia conseguir tanto a remuneração financeira que eu esperava, quanto também essa questão da satisfação com a profissão também, que ela era diferente na vida real. Tinha também o peso de estar sempre em rede social, sempre exposto, né? Sempre tem que estar ali. Por fim, você fica pensando também nessa questão de postagens, você fica pensando... Porque, assim, as pessoas, elas não... Tem hora que ela não tá na rede social, ela não quer ler um conteúdo profundo, né? Um artigo científico, uma coisa mais aprofundada. Às vezes ela só quer estar ali por diversão, quer ver alguma coisa cômica. Mas e aí, será que você está disposta a criar esse conteúdo mais assim, mais engraçado, às vezes numa vertente que você não gosta? Eu não tava, pelo menos, né? Eu não tava muito disposta a, às vezes, criar conteúdos que iria viralizar, mas assim, que eu às vezes tinha que interpretar um papel
ou postar alguma coisa que eu não gostaria. Então, pra mim também chegou ali naquele limite do a que custo, sabe? A que custo que eu tenho que postar, a que custo que eu tenho que ceder para atingir mais pessoas. Então começou a pesar isso também. Aí o último ano, algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal, né? Que eu conheci o meu marido, calhou dele ter a vontade de morar aqui fora, e eu já não estava tão contente com a minha profissão. A vida é cheia de fases, né? Eu entendi, e é muito importante também, gente, se você estiver vendo esse vídeo, que você entenda, porque às vezes a gente fica preso a certas situações pelo ego da gente e também por aquilo ali ter custado alguns anos da sua vida, por exemplo, anos de estudo, tempo, né? Porque você vai para a faculdade durante 4 anos, investe seu dinheiro, você investe seu tempo, você investe seu emocional. Então, às vezes a gente fica preso àquilo ali, a atuar na profissão, por conta dessas coisas que demandaram da gente. Mas assim, gente, tem ciclos que se encerram e às vezes é preciso que ciclos se encerrem para que outras coisas venham na vida da gente. Pra mim foi assim. E eu fiquei muito feliz que eu consegui encerrar esse ciclo da nutrição de uma forma muito boa. E eu fui até onde eu pude, sabe? Então, pra mim, esse ciclo assim, de atendimento na nutrição se encerrou de um jeito muito bonito, tá? Eu não encaro o parar de atender como uma forma de desistir. Foi só uma maturidade de entender que eu fui até onde eu pude, sabe? A nutrição é muito linda, eu amei ter cursado nutrição, não mudaria isso na minha história, mas a realidade pra mim foi um pouco diferente e foi muito importante, e é muito importante, gente, a gente entender que a gente tem que soltar algumas coisas para que outras aconteçam na vida da gente. Fui muito feliz, atendi por 3 anos, conheci pessoas maravilhosas, coloquei em prática tudo que eu estudei na faculdade, né? Fico muito feliz da forma que eu me posicionava. Não teria mudado, né? A maioria das coisas que eu fiz, a forma que eu me posicionei, a forma que eu atendia. Eu sempre fui muito criteriosa e muito verdadeira nisso. Entregava uma nutrição da forma que eu acreditava, né? Uma nutrição real, assim, sem firula, sem fazer as pessoas gastarem com suplementos desnecessários, sem demagogia, né? E eu fico muito feliz que esse ciclo, pra mim, tem essa lembrança. Por isso que é importante saber encerrar também, né? Porque senão você acaba ficando com uma imagem da profissão que não é a verdadeira, né? Porque você se desgasta muito e tudo. Importante lembrar, gente, que essa é a minha história, tá? Não tinha contatos importantes que me colocou dentro de um baita consultório, tá? Pra que as coisas fossem facilitadas. Eu sei que tem gente que às vezes tem a sorte e a oportunidade de já começar atendendo em um lugar super renomado. E aí, com certeza, a história da pessoa vai ser diferente. Essa foi a minha história, tá? Eu que tive que trilhar o caminho assim e fui entendendo no meio do processo como que funcionava, o que funcionava e o que não. Não fiz o vídeo de forma nenhuma pra reclamar ou falar mal da profissão, tá? Ao contrário, a nutrição é uma profissão linda, ser nutricionista é maravilhoso, atuar na área é muito legal. Só veja pra você até que ponto que vai ser bom pra você, alinhe a expectativa com a realidade, tenha em mente os seus valores, até que ponto você vai aceitar certas coisas, até que ponto você vai se moldar para se encaixar na vida de hoje, na realidade, em como que as coisas estão funcionando, né, para você não se afastar da sua essência. Eu creio que eu encerrei esse ciclo de uma forma muito boa. Não é nenhuma vergonha e nem triste você estudar algo e você atuar só por um período, ou você nem chegar a atuar naquela sua área, né, porque às vezes no meio do caminho você descobre outras coisas acontecem na sua vida, e o importante é a gente ser feliz sempre, né? Ser feliz, fazer o que tá no coração da gente, né? Entender que tem ciclos que se encerram e tá tudo bem. E é isso. Me conta aqui nos comentários se você estudou alguma coisa, se você se frustrou com a sua profissão, se quando você foi exercer foi diferente do que você imaginava, ou se você teve um baita sucesso. Hoje eu não atuo como nutricionista, né? Tô morando fora do país, mas quem sabe um dia pode ser que eu volte. A gente nunca sabe os caminhos que a vida vai dar, né? E é isso. Fica aqui o meu relato de atuação na área, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não deixa de deixar seu like se você gostou, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, tá bom? Tchau, beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.